Ah, nós estamos precisando da ajuda dos pais. Você que tem filhos ou é responsável por uma criança, um junior, um adolescente, que você preste atenção onde o seu filho está durante a atividade de culto da igreja. Ou as outras atividades, também é nossa responsabilidade como pais saber onde nossos filhos estão, se eles estão aqui louvando a Deus. Se for preciso, sente ao lado dele, fique com ele aí, com ela, porque nós temos tido a preocupação de não permitir que os nossos filhos fiquem lá embaixo nas salas, sozinhos, ou em algum outro lugar da igreja, sozinhos durante o momento de culto. Aliás, não é para ficar em nenhuma das dependências sozinhos em nenhum momento. Sozinhos, entre aspas, porque eles juntam 2, 3 e vão se esconder por aí. Então, é nossa responsabilidade, pais, tomar conta desse detalhe, tá bom? Agradecemos muito a vocês. Eu vou orar um pouquinho mais à frente, no meio da pregação. Eu estou pregando sobre as últimas palavras de Jesus, e essa é a última pregação nesse contexto. E o texto que nós vamos usar hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 44 a 49. Diz assim: Já era quase meio-dia e trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Pai, dá-nos sabedoria nesta hora e entendimento. Dirige os nossos corações. Enche-nos do temor da Tua palavra nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vocês sabem que nós estivemos viajando na última semana. Agradecemos muito o presente da igreja. Nós fomos a Natal e uma grande, eu diria, e merecida homenagem pelos 15 anos de ministério aqui. Eu que deveria dar presente para vocês, né? Porque aguentar o pastor 15 anos não é fácil. Mas nós agradecemos, louvamos a Deus por sua vida, por esta igreja, pelo presente que nós recebemos. Eu falei no domingo anterior que eu estava com um esporão no pé direito, eu ainda estou. Então lá em Natal tive que fazer um tratamento intensivo para o meu esporão, e aí eu fiquei assim, né? Esse é o hotel, essa é a vista do hotel. Então fui tratando, mas tratei intensamente, tratei em outros dias, na praia também, né, em outras praias aí, a Jacumã, e até à noite eu fiz o tratamento do esporão. Mas foi muito bom, graças a Deus, muito obrigado pelo presente. Nós procuramos ver a nossa filha, a Nathalie. Eu vou falar aqui porque nós temos recebido muitas perguntas e tem muita gente que não sabia que a gente tinha outra filha. Algumas perguntas têm sido doloridas.
Eu postei um vídeo aqui para a igreja dizendo que nós vamos tentar encontrar a Nathalie e nós chegamos a ouvir o questionamento se ela estava na Cracolândia lá. Nós estávamos procurando a Nathalie nas ruas, se ela estava drogada ou alcoolizada ou alguma coisa assim. Isso fere bastante. E eu acredito que isso é por uma questão de ignorância, de ignorar a história, o que aconteceu. Talvez a pessoa não saiba, e não sabia mesmo, né, o que aconteceu. Então eu quero contar aqui, toda vez que a gente fala essas coisas, a gente adquire juízes sobre as nossas vidas. Toda vez que a gente comenta algum assunto aqui, nós adquirimos juízes sobre aquilo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Mas é uma situação difícil, porque eu comento pouco e sou criticado. O pastor Clóvis comenta muito e é criticado. Então, para deixar as coisas assim mais claras, eu quero dizer que a Nathalie tomou uma decisão de ter um relacionamento com uma outra menina. E nessa mesma época, eu ouvi algumas declarações no seguinte aspecto, com o seguinte teor: nós vamos entrar em luta de oração com Deus e só vamos parar quando a Nathalie voltar. O pastor não sabe orar com intensidade. E nós vamos então abrir uma batalha de jejum e oração e só vamos parar quando a Nathalie voltar. Isso já faz 13 anos. E eu sei que essa pessoa em especial já desistiu. Porque não funciona assim. Eu acredito que a oração não muda a vontade de Deus. Eu acredito nisso. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. E o versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu creio que a vontade de Deus é melhor que a minha vontade. Ela é boa, agradável e perfeita. E no meu modo de entender, a minha vontade é sempre falha, restrita, imperfeita em relação a Deus. Se eu quero que algo aconteça na minha vida, eu quero que seja a vontade de Deus, não a minha. Então eu acredito que a oração não tem poder. Eu acredito que Deus tem poder. A expressão, a oração de um justo pode muito, em seus efeitos, significa que nós oramos e que o Deus que tem poder vai agir de acordo com a sua vontade. Mas eu acredito que a vontade de Deus
era também que o homem tenha liberdade de escolha, que o homem seja totalmente livre. Se não fosse assim, não teríamos ninguém fora da igreja. Todos seriam convertidos. Paulo diz a Timóteo que Deus quer que todos se convertam e se voltem para Ele. Deus quer isso, mas também Deus, na sua vontade soberana, deu ao homem a possibilidade de escolha. E cada um de nós faz a escolha que julga apropriada, seja boa ou seja ruim. Então, eu penso que as nossas orações, elas não mudam a vontade de Deus. Isso é muito desejável. A pessoa achar que tem poder para aconselhar Deus. Lembro de Jó. Jó fez um monte de pergunta para Deus, porque ele estava sofrendo. Deus falou assim: rapaz, você não sabe nada. Você não sabe nada. Então, eu acredito que as nossas orações, elas contribuem com a ação de Deus de acordo com a vontade dEle. É por isso que Tiago diz: não recebem porque não pedem. Então nós devemos pedir para que Deus haja. As nossas orações abrem um caminho sinérgico para a ação de Deus. Nós trabalhamos juntos, sinergia, junto com o que Deus quer fazer, e Ele fará. Se não orarmos, talvez Ele não faça a sua vontade. Se orarmos, pode ser que Ele faça a sua vontade, mas a vontade é de Deus. O poder é de Deus. Dito isso, eu entendo que um coração só pode ser transformado quando uma pessoa se volta para o caminho da palavra de Deus. A minha concepção e a minha teologia é muito simples nesse sentido. A Bíblia diz que nós somos salvos por conhecer a palavra de Deus. Romanos capítulo 10. É a palavra de Deus quem transforma, quem muda, quem regenera, quem resgata. E é por isso que nós pregamos. Nós pregamos para anunciar a palavra de Deus. Portanto, a conversão do coração vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Romanos, eu falei 10, né? Mas é 6:10, né? Ou é 10? Agora me confundi. É 10 alguma coisa, ou é 10 o capítulo, ou é 10 o versículo. Acho que é Romanos 10. Mas a Nathalie, então, no dia 26 de fevereiro de 2012, ela foi denunciada por um outro jovem da igreja que a viu beijando uma outra menina. Falou para o pastor Clóvis, ela estava estudando em Bauru. Ela chegou no sábado e veio aqui à igreja conversar com o pastor Clóvis. O pastor Clóvis ficou, acho que umas 2 horas conversando com ela. Depois ela foi para casa e nós choramos muito. E ela já estava com tudo resolvido na cabeça dela. A pessoa que deu carona para ela
de Bauru para cá, era da faculdade, da sala dela, e já ficou na esquina esperando ela sair de casa. Ficou aguardando que ela saísse, porque já estava, na cabeça dela já estava tudo resolvido. É claro, é óbvio, que se eu for perguntar para ela, ela vai dizer que ela foi expulsa de casa. As pessoas que estão no pecado, elas são muito manipuladoras. Muito manipuladoras. Eu tomo a decisão, mas a culpa é sua. Eu assumo o risco, mas a culpa é sua. Não existe isso. Somos responsáveis por nossas decisões. Mas isso aconteceu no dia 2 de março de 2012. Na segunda-feira, dia 4 de março, ela fez aniversário. E no outro final de semana, no sábado, dia 9 de março, ela voltou em casa, pediu para levar o carro embora, pediu para levar as roupas embora. Nós conversamos. Eu falei, filha, isso é tudo seu, mas não vai embora, fique aqui. Vamos tratar isso. E ela disse assim para mim, pai, isso não é uma doença. Eu falei assim, eu sei, isso é pecado. Vamos tratar. Isso é uma escolha. Mas mesmo assim, ela foi embora. Então ela se formou lá em Bauru, mudou para São Paulo. Em São Paulo conheceu um rapaz e começou a viver com esse rapaz. Ele passou num concurso em Natal e ela foi com ele para Natal. Em Natal, ela rompeu com esse rapaz, iniciou um novo relacionamento com uma menina. E foi na época que nós pudemos ir a Natal na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que aconteceu em 2019. E nós nos encontramos com esse rapaz, ela ainda não tinha rompido com ele. Em 2019 nós nos encontramos, nós íamos a Bauru uma vez por mês para estar com ela. Nós fomos a São Paulo muitas vezes para estar com ela e nos encontramos em Natal, na Assembleia da Convenção. Perdão. E depois ela então rompeu com esse rapaz e voltou a ter um relacionamento com uma menina. E daí para frente, de 2019, mais para o final do ano, já em meio à pandemia, até hoje, até este momento, ela não responde mais a nenhuma mensagem que nós mandamos para ela. E quando nós ganhamos a viagem a Natal, nós entendemos que isso era um cuidado de Deus e que nós gostaríamos de demonstrar, pelo menos, este cuidado em relação a Nathalie. Nós enviamos mensagens, não respondeu nenhuma. Não ficamos nas ruas procurando ela. Nós sabemos que no sentido físico ela está bem. Está trabalhando, está bem de saúde, mas nós não conseguimos sequer um contato com ela. Infelizmente, e oramos por ela ali todos os dias. Agradeço pela igreja, a igreja que orou também por isso. E voltamos, mas voltamos com o sentido de que fizemos tudo o que Deus colocou em nossas mãos. Obedecemos até o último momento. É isso que diz o texto. Pai, eu fiz tudo.
e agora eu te entrego o meu espírito. É exatamente isso que diz o texto. Então eu quero orar. Eu falei que ia orar no meio dessa mensagem, então vamos orar? Pai, eu sei que o Senhor nos ama muito além do que nós podemos sequer imaginar. E eu sei, Pai, que meu coração está muito dolorido. Da Vanessa, da nossa família, da nossa igreja, assim como eu sei que aqui nesta manhã temos muitos pais e mães com o coração dolorido por verem seus filhos afastados dos teus caminhos. Tem misericórdia, Pai. Nós sabemos que o Senhor não pode mudar a vontade ou o livre-arbítrio deles. Mas nós sabemos, ó Pai, que nós os ensinamos nos teus caminhos. E que eles nunca poderão se desviar daquilo que foi plantado em seus corações. Que esta palavra que foi plantada renasça, revigore, frutifique. Assim como o pastor Clodoaldo pregou aqui há 15 dias, que a semente lançada não seja sufocada, não seque, mas que volte a produzir frutos para o Senhor. Te peço, ó Pai, pelos que estão doentes, te peço, ó Pai, por aqueles que estão abatidos, por nossa igreja, por cada um aqui presente, aqueles que estão acompanhando o culto das suas casas. Tem misericórdia, Pai. Sustenta as nossas famílias. Derrama a Tua graça sobre o Teu povo, nós carecemos disso. Ouve a nossa oração, nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. É exatamente isso que o texto diz. Jesus chega no último momento da sua vida, aqui nesta terra, e ele está totalmente entregue nas mãos das autoridades, cravado, pregado na cruz, por mim e por você. O texto diz que já era quase meio-dia, fez-se trevas, não é eclipse, como alguns tentam dizer, é a ação, a presença, o cuidado de Deus, a manifestação de Deus, mesmo porque era Páscoa, e a Páscoa é comemorada na lua cheia, e na lua cheia não tem eclipse, e era meio-dia. E aí fez-se trevas, o sol deixou de brilhar. Eu imagino o tamanho do poder de Deus, fazer com que o sol pare de brilhar. Você já pensou nisso? E aí o véu do templo se rasga ao meio. Em outra parte dos evangelhos diz de cima a baixo, para que ninguém dissesse que alguém foi lá e rasgou o véu. Não, foi Deus quem rasgou o véu e abriu o caminho de volta, de relacionamento, de retorno do homem para com Ele. E nesse momento, Jesus brada: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito.
Ele restaura o acesso a Deus. E ele diz: está consumado. Como nós lemos em João 19:3, na minha última pregação, ele diz: tetelestai. Então ele grita ao Pai: Pai, eu concluí tudo e entrego o meu espírito nas tuas mãos. Agora, para crermos basta apenas a fé, sem intermediários. Sem intermediários. E quando ele diz isso, ocorrem 3 reações, que são reações que ocorrem até hoje quando alguém ouve a palavra de Deus. O centurião olha para Jesus e diz: certamente este homem era justo. Em outra versão, em outro evangelho, certamente esse homem era filho de Deus. O testemunho, a convicção, a transformação acontece quando nós vemos o evangelho pregado. Jesus é o próprio evangelho. Naquela última expressão dele, ele diz: Pai, está consumado, entrego o meu espírito. E o centurião tem a reação de se prostrar em aceitação, em admiração. Certamente este homem é Deus. Os que estavam ao redor foram se dispersando porque eram os curiosos. Essa é a segunda reação que nós temos ainda hoje em relação à palavra de Deus. Saem culpados, mas estiveram ali só por curiosidade. E a terceira reação é dos seguidores. Diz o texto que aqueles que conheciam Jesus estavam ali, inclusive as mulheres que o seguiam, e eles permaneceram ali nesse momento de dor, de sofrimento, seguindo o Mestre até o final. Então, o que acontece é que Jesus havia terminado a obra da qual o Pai lhe incumbira. Ele obedeceu até o fim. Em um momento ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Por isso a vontade de Deus é melhor, maior, superior, sublime, perfeita. E o que nós podemos então tirar de prático de tudo isso que nós vimos hoje? Primeiro, entregue o seu espírito nas mãos de Deus, ou seja, faça tudo o que Ele mandar e diga: Pai, está aqui, está cumprido. Tudo o que o Senhor me mandou fazer, eu fiz. Tudo o que o Senhor colocou nas minhas mãos de responsabilidade, eu fiz. Segunda coisa, entregue o seu coração nas mãos de Deus, ou seja, aceite totalmente a vontade de Deus. Como eu disse, é da vontade de Deus que todos se salvem, todos sejam salvos. Mas também é da vontade de Deus que nós tenhamos livre-arbítrio. Portanto, eu quero dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que o meu coração ele está pesaroso por conta da minha filha, por conta de alguns filhos aqui, mas o meu coração não está em nenhum momento duvidoso, questionando que Deus
não está no controle de tudo. Ele está. E que Ele não está fazendo a vontade dEle, Ele está fazendo. E nisso eu descanso. Porque Jesus, depois que diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Ele expirou, descansou. Então, entregue o seu espírito, entregue o seu coração e descanse no Senhor, porque dele provém o cuidado e a paz. Meus irmãos, me desculpem ter falado muito da minha vida hoje. Eu espero que isso esclareça muitos questionamentos. E Vanessa tem sofrido demais com isso. Nós estamos com o coração pesaroso, mas nós estamos em paz. Em paz. Fazendo tudo o que Deus nos exige. Colocando a nossa vida debaixo da vontade de Deus, mas descansando. No Senhor. Que Deus nos abençoe.